Oi pessoal, tudo bem? Jones de novo, professor de Química. A nossa segunda parte da nossa aula sobre o que é ciência, né? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas consequências do conhecimento científico, tá certo, pessoal? Então, primeiro, gente, a gente vai falar sobre a diferença entre fatos e opinião. Qual a diferença entre fatos e opinião, pessoal? Nossa percepção da realidade, ela é toda subjetiva. A gente enxerga o mundo através das nossas lentes individuais. Por exemplo, aqui a gente tem esse fato, que tem esse objeto aqui nesse formato aqui específico, e de acordo com o ponto de vista de quem está vendo, cada uma pessoa expressa uma fala sobre aquilo que ele está vendo. Ou seja, você tem uma opinião, uma pessoa que enxerga somente do próprio ponto de vista. Ele não busca enxergar através de outros pontos de vista, né? Então, nossos preconceitos e julgamentos formam a nossa opinião, e essa nossa opinião ela não representa a realidade, ela é a nossa percepção, é aquilo que a gente interpreta como sendo a realidade. Contra fatos não há argumentos. Esse ditado é muito antigo, ele é muito. Pô, ele é porreta, sabe? Hoje em dia a gente tem gente que combate fatos, né, com argumentos, tenta combater fatos com opiniões, e, gente, não faz o menor sentido. Né? Aqui a gente tem essa tirinha aqui, né? De um cara chamado Rafael, né? De uma pessoa de paraquedas caindo e outra pessoa sem paraquedas, né? E a pessoa que está com paraquedas fala assim: Ei, você está sem paraquedas. E o outro fala: Essa é a tua opinião. Ou seja, esse cara aqui está vendo de cima, ele está vendo que o cara vai se estabacar, né? Ele avisou que vai dar problema, né? Que a pessoa está sem paraquedas. Você fala a sua opinião. Né? Então o cara está vendo um fato e o outro cara está argumentando contra o fato, né? Contra fatos não há argumentos, pessoal. Então, assim, ciência para quê? Para que serve a ciência, gente? Então, embora o conhecimento científico ele tenha falhas, né, ele é essencial para o combate de problemas, né, que enfrentamos atualmente, desde a descoberta de cura para doenças, né, até situações sociais como a má distribuição de renda. Então, a ciência ela serve para você, né, combater alguns problemas que a gente enfrenta atualmente na nossa sociedade. Né? Então, confiar na ciência para resolver problemas é o que está fazendo a nossa espécie humana continuar existindo. Aqui a gente tem um quadrinho, né, que mostra a expectativa de vida ao nascer, né? E é uma comparação entre 1940 e 2016. Repara como sobe, né? Por que a nossa expectativa de vida está subindo, pessoal? Avanços na medicina, avanços na engenharia, avanços na produção de medicamentos, na cura de doenças, né, coisas do tipo. Todos esses avanços eles são feitos pelo conhecimento científico. Tá? Não quer dizer, pessoal, que todo conhecimento científico ele gera um progresso, um bem-estar social, que não é verdade. Né? A gente tem países, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem um alto conhecimento científico, né? É o país que a ciência está mais na ponta, mas que tem problemas sociais gravíssimos, ocasionados, por exemplo, no sistema de saúde de lá, né? Muitas pessoas elas morrem porque não têm dinheiro para comprar insulina, por exemplo. Né? Então a gente tem problemas sociais lá. Então, não necessariamente o conhecimento científico ele gera um bem-estar social, mas, enfim, ele ajuda. Né? E aí a gente tem também as notícias falsas, né? Por exemplo, você sabia que colocar uma colher de canela no seu ânus corta a febre pela metade? Pode confiar em mim, eu sou uma imagem aleatória da internet. A gente tem muito disso, pessoal. Gente que publica uma imagem, publica alguma coisa, né? É muito bem comunicado, muito bem escrito, muito bem. A comunicação ela é extremamente eficiente, porém é uma notícia falsa, uma notícia que não é verdadeira, né? Você pega, por exemplo, coloca uma frase de alguém, mas você não cita a fonte, por exemplo, né? Ah, fulano de tal, é especialista não sei o que, e tal, é médico, enfim. Mas ele é médico do quê? Às vezes você pega, por exemplo, o cara que vai falar sobre coração, né? Mas o cara ele é ortopedista. Não que o ortopedista não sabe como é que funciona o coração humano, mas veja que ele não é o especialista naquele assunto, pessoal. Então é importante que você pegue, né, ao encontrar uma imagem, né, na internet, alguma coisa assim, alguma coisa que está sendo comunicada, é muito importante que vocês busquem as fontes, pessoal. A gente tem que sempre buscar as fontes e verificar se as fontes elas são confiáveis, tá, gente? Existem alguns portais, né, algumas pessoas que prestam esse serviço,
de verificar se uma determinada informação é confiável ou não, né? Tem, por exemplo, a agência Lupa, tem o E-Farsas, né? A gente tem outros, pessoas que fazem, né, esse processo de testagem, né, para verificar se as fontes são confiáveis. Existe muita informação errada na internet, essa informação errada, ela gera desconhecimento, ela gera muitos problemas sociais, problemas de saúde, mortes, enfim, é um caso muito grave, pessoal. Essas informações falsas, ela é uma coisa muito, muito grave mesmo. Então é muito importante que vocês busquem as fontes antes de sair compartilhando alguma informação, tá? Por exemplo, aqui, né? A gente tem, né, uma epidemia de sarampo acontecendo nesse momento, tá? Além do coronavírus, a gente tem essa epidemia de sarampo, né? Repara só. Casos de sarampo em São Paulo, 2015, 2, 2018, 5, 2019, quase 15 mil, com 14 mortes. 14 crianças morreram em São Paulo, né, no ano de 2019 por causa de sarampo, que é uma doença que ela é evitável através de vacina. Você já sabe do que eu estou falando, né? A gente está falando do movimento anti-vacinação. Movimento que diz, por exemplo, que vacinas causam autismo em crianças, né? Primeiro que a gente nem sabe como é que o autismo funciona. Segundo, que sempre houve vacinação e o autismo ele tem crescido nos últimos anos. E terceiro, que o critério para enquadrar uma criança como tendo autismo mudou, né? Hoje a gente tem o transtorno do espectro autista. Então, o número de crianças autistas cresceu nos últimos anos e as pessoas associam isso à vacina, né? Mas sabe outras coisas que também cresceram nos últimos anos, pessoal? O uso de agrotóxicos, por exemplo, na indústria alimentícia. Quer dizer que os agrotóxicos causam autismo? Não. Então, assim, você tem uma comparação falsa, né? Você tem uma comparação falsa entre dois números que cresceram ao mesmo tempo por uma incrível coincidência, né? E outras coisas também cresceram nos últimos tempos, né? Por exemplo, o número de pessoas aumentou também, pessoal. Aumentou muito o número de pessoas. Então assim, tem esse movimento anti-vacinação, ele está causando muitos problemas, tá? Né, um bebê de 8 meses, ele faleceu esse ano, 2020. Teve a primeira morte em Rio de Janeiro no começo desse ano. Né? Porque, gente, o sarampo, né, a vacinação, ela não imuniza todo mundo que toma vacina, tá? Esse também é um outro problema que as pessoas estão discutindo agora. A vacinação, ela imuniza uma parte das pessoas, e essa parte das pessoas que está imunizada, ela contém o avanço da doença. Então a vacinação ela serve para barrar, para parar a doença e não para eliminar ela de vez, né? É... Então assim é muito importante, né, que haja vacinação para que você imunize a maior parte da população para que a doença pare de circular, né? Então existe também um movimento, por exemplo, anti-vacinação para Covid nesse momento, que também é muito complicado, porque as pessoas falam: por que deixa a gente sem tomar vacina? Por que ela tem que ser obrigatória, gente? Porque se ela não for obrigatória, ela não vai funcionar. Tá? A doença ela vai continuar existindo, porque a vacinação ela não imuniza todo mundo que toma ela. Isso é um conhecimento científico básico. Tá certo, pessoal? Não sei como é que vocês estudaram isso na escola anteriormente. Mas a vacinação ela não imuniza todo mundo, tá? Um último ponto, né, que eu queria falar com vocês é esse. É o ponto de ciência versus religião, né? Que, enfim, há muita discussão de que a ciência ela não deve conversar com a religião, coisas do tipo, né? Eu estou trazendo aqui alguns exemplos de grandes cientistas que eram religiosos também, tá? Às vezes a pessoa fala que a pessoa é contra a ciência porque a ciência diz coisas que a religião dela não acredita, né? E acaba fazendo coisas complicadas que estão gerando um grande mal-estar social, tá? Um grande mal-estar social está acontecendo. Todas essas pessoas, elas eram religiosas, pelo menos em parte da vida dela, tá? Desses aqui, só o Charles Darwin, o Darwin, não sei como é que fala, ele deixou de ser religioso no final da vida dele, mas todos os outros, eles eram religiosos. Eles acreditavam numa coisa chamada desenho inteligente, ou design inteligente, que diz que tudo na natureza, né, foi criado por um ser, né, superior, por uma entidade superior, porque eles viam uma perfeição na natureza. Hoje a gente sabe que essa perfeição nem existe, né? Mas, enfim, é possível você ser religioso e acreditar no conhecimento científico. Eu vou dar um exemplo, tá? De como é possível fazer essa interação, né? Essa parte do vídeo é direcionada às pessoas que são religiosas, tá? Não é direcionada aos ateus, tá bom? E é isso, gente. Então vamos lá.
Então, esse é o nosso exemplo, né, gente? Eu vou comparar aquilo que a ciência diz sobre a origem do mundo e o que a Bíblia diz sobre a origem do mundo, né? Porque a Bíblia diz que o mundo foi criado em 6 dias, né? Porém, na linguagem que esse texto foi escrito originalmente, né, que é o aramaico, a palavra que significa dia também significa período de tempo. Então, considerando que a palavra pode ser dia, pode ser tratada como período de tempo, a gente pode ter uma comparação aqui sobre o que a ciência e a religião dizem sobre a origem do mundo, tá? Então, primeiro, por exemplo, a gente tem o período astronômico, segundo a ciência, que tem a formação das estrelas e planetas, e o planeta Terra incandescente. O planeta Terra, ele era um mar de lava nesse momento, né? Ele era uma grande bola derretida de terra, enfim, uma mistura de várias coisas, tá? A Bíblia diz que nesse primeiro dia houve a luz. Onde é que a luz é feita? Nas estrelas, né? São as estrelas que dão luz para o nosso planeta, né? Então, o primeiro dia haja luz, formação de estrelas e planetas. Outra coisa que tem na Bíblia é que fala que Deus andava sobre as águas, né? Sobre uma coisa líquida. Então, a gente pode imaginar que essas águas, na verdade, são o planeta Terra incandescente, né? Não é verdade. A água lá é água mesmo, gente. Mas a ideia é que, enfim, uma coisa líquida, né? No segundo dia, a gente tem o período primário, né, onde você tem endurecimento da superfície do planeta Terra, a precipitação de água da atmosfera e uma atmosfera bem espessa que não dava para enxergar o que estava fora do planeta, tá? Aí no segundo dia, né, houve a separação das águas, né? Então teve as águas em cima e as águas embaixo, né? Repara só que aqui a gente está falando de chuva também, né? Então nesse momento, com a chuva, né, começou a, enfim, a formar algumas pocinhas, algumas coisas, a Terra foi começando a esfriar, né? Houve a separação das águas do nosso planeta. No terceiro momento, no terceiro período, as águas elas tomaram a superfície do globo, houve o surgimento da vida e o surgimento dos primeiros animais marinhos. As plantas que já surgiram nesse momento eram plantas que viviam debaixo d'água. Tá? Essa aqui é a única diferençazinha entre a Bíblia e o que a ciência diz, né? Então aqui diz que as águas se reúnem, ou seja, tem a formação dos mares, rios, etc. O surgimento do elemento árido, que são os continentes, as ilhas, né, coisas assim. A formação dos mares e o surgimento das plantas. Repare que a vida também surgiu no terceiro momento aqui na Bíblia e na ciência também, né? Depois a gente tem um quarto período, né, que é um período secundário, que a temperatura da Terra ela vai diminuindo, a Terra vai se resfriando e chove, 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 chove sem parar, tá? E a atmosfera ela vai se tornando cada vez mais límpida. Aí você começa a observar o que tem fora do planeta. Você começa a observar as estrelas, os planetas. Você consegue observar o que tem fora do planeta Terra. Então, um observador que estivesse dentro ali do planeta, se olhasse para o céu, nesse momento ele conseguiria ver as estrelas. O que a Bíblia diz que aconteceu no quarto dia? O Sol, a Lua, as estrelas. É possível ver o Sol, a Lua, as estrelas. Né? Então repara que tem essas analogias, né? Não é bem certinho, mas é próximo. Tá? Tem o período terciário, que teve a formação dos continentes, a atmosfera ela já estava depurada, tinha os animais gigantes, tinha os pássaros, né? Então isso aqui foi no período terciário, foi nessa época que surgiram os dinossauros. E aí no quinto dia surgiram peixes e pássaros, né? Segundo a Bíblia. Então os pássaros eles surgem no mesmo momento, tanto na Bíblia quanto pela ciência, tá? Pela geologia. E tem o período quaternário, que tem os vegetais, os animais da atualidade, o surgimento do ser humano. E no sexto dia, Deus criou os animais terrestres e o homem. Repara que o homem também surgiu por último, tanto na Bíblia quanto na geologia, né? No estudo do nosso planeta. Então, repara essa analogia, gente. Não é certinho, tá? Essa definição aqui ela é uma definição arbitrária, tá? Ela foi feita por alguns estudiosos da época, né? Lá do século XIX. E essa comparação ela é bem legal para a gente poder perceber que é possível você conciliar conhecimento científico com conhecimento religioso, tá? Mas eu estou falando para os religiosos, tá, gente? Então aqui, vamos ver alguns exemplos, né, de frases ditas em textos religiosos. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é essa: a sabedoria preserva a vida de quem a possui.
Então veja que o Eclesiastes, ele é meu livro favorito da Bíblia, né? Ele fala sobre como a sabedoria preserva. A Bíblia fala em outro momento que a gente deve agarrar a sabedoria, buscar a sabedoria em Deus, né? Eu acho isso muito legal. O islamismo fala que aquele que sai da casa em busca do conhecimento está trilhando o caminho de Deus. Existe um orixá, o Oxóssi, que é o orixá das matas, da verdade e do conhecimento. E por fim, fé inabulável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É um texto de Allan Kardec, né, que, enfim, os espíritas acreditam nisso, né, de que a fé inabalável ela é aquela que você pode encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. Então, pessoal, o que eu quero dizer é isso, tá, gente? Não é possível você conciliar os dois tipos de conhecimento, tá? A ciência não é contra a religião, né? A religião ela faz um trabalho belíssimo pelas pessoas, tá? De modo geral, ela tem ajudado muita gente, tá? A religião ela ajuda a gente a se curar de doenças, né? A buscar uma vida um pouquinho mais saudável pra gente. Então, a religião ela é ótima pra gente, tá? O conhecimento científico ele não é contra a religião, como algumas pessoas insistem em afirmar, tá? Mas o conhecimento científico ele é alheio à religião, né? Ele se estrutura através da lógica, da razão e não através da fé, como eu disse lá na primeira aula. A nossa aula ficou bem grande na segunda parte, ficou com 16 minutos, tá bom? Mas essa aula ela é opcional, tá? Ela é caso você queira continuar assistindo, né, nossa aula, pessoal. Então, pessoal, é isso. Um abraço para todos. Obrigado por terem assistido a minha aula até aqui. Um beijo no coração e tchau.